Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje vamos fazer uma leitura rápida, estratégica e esquematizada da Lei número 8.429 de 92, a famosa Lei de Improbidade Administrativa, e depois vamos resolver 100 questões dessa lei, isso mesmo, de forma rápida, estratégica e esquematizada, para fixar na mente. Mas antes, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas, principalmente as vidas mais humildes. Lei número 8.429 de 92 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública, direta, indireta ou fundacional, e da outras providências. Capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de territórios, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Artigo 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas atividades mencionadas no artigo anterior. Artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sobre qualquer forma direta ou indireta. Artigo 4º. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que eles são afetos. Recapitulando o artigo 4º, meu guerreiro, minha guerreira, porque é estratégico. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que eles são afetos. Artigo 5º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á um integral ressarcimento do dano. Artigo 6º. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiado os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Artigo 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem um integral ressarcimento do dano
ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança. Capítulo 2. Dos atos de improbidade administrativa. Seção 1. Dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Então, meu guerreiro, vamos agora estudar os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, o qual aqui cabe o dolo. Isso tem que ter o dolo. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividades nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei e notadamente. Então, meu guerreiro e minha guerreira, decore os incisos do artigo 9º que trata dos atos de improbidade administrativa que causa, meu guerreiro e minha guerreira, enriquecimento ilícito. Isso mesmo, é decorar, Robson. Isso, decore mesmo o artigo 9º dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, porque despencam nas provas. Inciso 1º. Receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de que tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. 2. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou alocação de bem móvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. 3. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao mercado de trabalho. 4. Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem. 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. 7. Adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. 8. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou a aplicação de verba pública de qualquer natureza. 10.
receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. 11. Incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. 12. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Então, meu guerreiro e minha guerreira, decore esses 12 incisos dos atos de improbidade administrativas de enriquecimento ilícito, no qual exige o dolo, meu guerreiro e minha guerreira. Decore, porque é assim que cai na prova. Seção 2 dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Vamos agora ver os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. É o maior em termos de incisos, mas despencam na prova, meu guerreiro. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, quem seja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e notadamente. Então acabamos de perceber aqui que enriquecimento ilícito é o dolo. Aqui o ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário pode ser tanto dolo ou culpa, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aqui, ação, omissão, dolosa ou culposa. Então, enriquecimento ilícito, o dolo, ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, dolo ou culpa. Decore os incisos agora. Inciso 1º, facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. 2. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 3. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 4. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrantes do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao de mercado. 5. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 6. Realizar operação financeira sem a observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. 7. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 8. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. Esse é um inciso que você deve decorar porque despenca na prova. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. 10. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público
11. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. 12. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. 13. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como um trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. 15. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei. 16. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 17. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 18. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 19. Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. 20. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. 21. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Seção 2A, incluído pela Lei Complementar número 157 de 2016, que trata dos atos de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Isso mesmo, antes dessa lei era apenas 3 atos de improbidade administrativa, depois dessa lei agora são 4, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora dos atos de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Artigo 10A, olha aí. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Complementar número 116. Então, guarde na mente, constitui ato de improbidade administrativa, isso mesmo, qualquer ação ou omissão para o que os verbos conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput do artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 8º. Então, trata aqui esse 10A dos atos de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Seção 3, olha aí, despenca na prova esse ato, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo, de todos eles, a princípio, esse aqui é o queridinho das bancas. Todos dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Decore os incisos, decore principalmente esse ato, despencam na prova. Dos atos de improbidade administrativa
que atentam contra os princípios da administração pública. Artigo 11, olha aí o artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública. Qualquer ação ou omissão que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente, aqui também exige o dolo, meu guerreiro e minha guerreira. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente, decore, é um dever seu decorar os incisos desse ato. Inciso 1, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, ou diverso daquele previsto na regra de competência. 2, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. 3, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. 4, negar publicidade aos atos oficiais. 5, frustrar a licitude de concurso público. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, despenca em prova. Frustrar a licitude de concurso público é um ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. 6, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. 7, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica, capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 8, descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. 9, deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. E o 10, transferir recurso à entidade privada em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere nos termos do parágrafo único do artigo 24 da Lei número 8.080, foi incluído pela Lei número 13.650 de 2018, a atualização. Então, meu guerreiro e minha guerreira, revisão rápida aqui dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Decore, artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, negar publicidade aos atos oficiais, frustrar a licitude de concurso público, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço, descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas, deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação, transferir recurso à entidade privada em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere nos termos do parágrafo único. Então, meu guerreiro e minha guerreira, fiz questão de ler de novo os incisos porque despencam na prova os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Decore, porque você vai ver nas questões que é assim que cai em prova. Capítulo 3 das penas. Olha aí, artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Inciso 1, na hipótese do artigo 9º, então o artigo 9º trata do enriquecimento ilícito, aí vem perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos. Então decore esse inciso primeiro. 2. Na hipótese do artigo 10, o artigo 10 trata do prejuízo ao erário, isso mesmo, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 5 anos. Decore o inciso 2º. 3. Na hipótese do artigo 11, olha aí o artigo 11, que tratam dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, isso mesmo, ressarcimento integral do dano se houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos. Isso mesmo, do qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos. Então decore, meu guerreiro e minha guerreira, o artigo 9º, 10 e o 11, isso mesmo. Decore, meu guerreiro e minha guerreira. Esse aqui é esse inciso 1, que trata aqui do artigo 9º, que é o enriquecimento ilícito, fala tudo aqui do artigo 9º. O 2 aqui, que trata do artigo 10, decore, meu guerreiro e minha guerreira, despencam nas provas aqui esses prazos. E o 11, decore também, porque trata dos atos que atentam contra os princípios da administração pública, decore, meu guerreiro e minha guerreira. E agora o 4, na hipótese prevista no artigo 10A, olha aí o nosso 10A, que trata isso mesmo, da concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, que também foi a atualização da Lei de Improbidade Administrativa, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedidos. Então, meu guerreiro e minha guerreira, é a sua função, seu dever, isso mesmo, decorar o artigo 12, inciso 1, inciso 2, inciso 3 e inciso 4. E o parágrafo único diz: na fixação das penas prevista nesta lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimônio obtido pelo agente. Então decore o artigo 12, meu guerreiro e minha guerreira. Capítulo 4 da Declaração de Bens, artigo 13, olha aí. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente, meu guerreiro e minha guerreira. Então a posse e o exercício de agente público ficam condicionadas à apresentação da declaração dos bens e valores, ou seja, se você não apresentar sua declaração de bens e valores, você não toma posse e também não entra em exercício. Parágrafo 1º. A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiros, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país ou no exterior. E quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos
apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. Parágrafo 2º. A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Parágrafo 3º. Será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Parágrafo 4º. O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações para suprir a exigência contida no caput e no parágrafo 2º deste artigo. Capítulo 5 do procedimento administrativo e do processo judicial. Artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo 1º. A representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do artigo 22 desta lei. Parágrafo 3º. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos artigos 148 a 182 da Lei nº 8.112 de 90, e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Artigo 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à Procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Parágrafo 1º. O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos artigos 822 e 825 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Artigo 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Parágrafo 1º. As sanções de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução civil nos termos desta lei. Olha aí, redação dada pela Lei 13.964/2019, atualização da nossa Lei de Improbidade Administrativa. O parágrafo 1º. As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução civil nos termos desta lei. Parágrafo 2º. A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. Parágrafo 3º.
No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei nº 4.717/65. Parágrafo 4º. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei sob pena de nulidade. Parágrafo 5º. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Parágrafo 6º. A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições escritas nos artigos 16 a 18 do Código de Processo Civil. Artigo 7º. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Parágrafo 8º. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Parágrafo 9º. Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação. Parágrafo 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento. Parágrafo 10A. Atualização em 2019. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, atualização 2019 pela Lei 13.964. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. É 90 dias. Parágrafo 11. Em qualquer fase do processo, é conhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. Decore, meu guerreiro, despenca na prova. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. Parágrafo 12. Aplica-se os depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta lei, disposto no artigo 221, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Parágrafo 13. Para os efeitos deste artigo, também se considera pessoa jurídica interessada o ente tributante que figurar no polo ativo da obrigação tributária de que tratam o parágrafo 4º do artigo 3º. Olha aí, artigo 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente, determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Vamos ver agora o capítulo 6º das disposições penais, despencam nas provas. Artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Decore, despencam nas provas. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiado, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena, detenção de 6 a 10 meses e multa. Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com trânsito em julgado da
da sentença condenatória. Decore esse artigo 20, meu guerreiro e minha guerreira, porque despencam nas provas a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. E lembre-se, é suspensão dos direitos políticos. Não existe a perda aqui dos direitos políticos. É a suspensão e não existe jamais a cassação dos direitos políticos. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira, com Robson Concursos. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessário à instrução processual. Artigo 21. A aplicação das sanções prevista nesta lei independe 1. Da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. 2. Da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. Decora o artigo 21. A aplicação das sanções prevista nesta lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. É a regra, salvo quanto à pena de ressarcimento, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Artigo 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Capítulo 7º da prescrição. Decore esse artigo 23, que trata da prescrição, meu guerreiro e minha guerreira. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas, inciso 1º, até 5 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 2. Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Decora o artigo 23. 3. Até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º desta lei. Então, artigo 23, decorando as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas. Decore, até 5 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 2. Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 3. Até 5 anos da data da apresentação da administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º desta lei. Não tem como errar aqui sobre as prescrições, meu guerreiro e minha guerreira. Deus é bom e ama você, meu guerreiro e minha guerreira. Inscreva-se no canal Robson Concursos, isso mesmo, está aqui as minhas redes sociais, o meu canal Robson Concursos, meu Instagram Robson Concursos e o meu Facebook Robson Concursos RDM, meu guerreiro e minha guerreira. Segue lá, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas. E vamos agora resolver as nossas 100 questões, isso mesmo, 100 questões de forma rápida, estratégica e esquematizada da Lei de Improbidade Administrativa, força e honra. Questão 1 da Lei de Improbidade Administrativa, ano 2020, Banca CESP ou SEBRASP. Diz o seguinte: acerca da responsabilidade civil do Estado e de improbidade administrativa, julgue o item seguinte. Nas ações de improbidade administrativa, a única função do Ministério Público é atuar obrigatoriamente como fiscal da ordem jurídica. E aí, certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? Totalmente errado, isso mesmo. Questão 2. As disposições da Lei número 8.429 de 92 são aplicáveis àquele que induzir
um agente a praticar ato improbo. E aí, meu guerreiro, certo ou errado? Certíssimo. Questão 3. Olha aí. O sucessor daquele que enriquecer ilicitamente estará sujeito às cominações da lei de improbidade administrativa até o limite do valor da herança. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente certo. Questão 4. A ocorrência de prejuízo ao erário é condição indispensável para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado? Totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, questão 5. A lealdade à instituição é um valor que a lei de improbidade administrativa busca resguardar. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado essa questão? Lealdade, isso mesmo, lealdade à instituição é um valor que a lei de improbidade administrativa busca resguardar. Certo ou errado essa questão? Linda questão, totalmente certo, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 6, olha aí. A transitoriedade do exercício da função pública impossibilita a aplicação das regras relacionadas à improbidade administrativa. Brincadeira, meu guerreiro, totalmente errada. Questão 7, olha aí. Somente atos comissivos, olha aí, somente atos comissivos podem caracterizar uma situação como sendo de improbidade administrativa por violações dos princípios da administração pública. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Brincadeira, totalmente errado, né, meu guerreiro e minha guerreira? É ação ou omissão. Questão 8, olha aí. A incidência da referida lei independe de percepção de remuneração decorrente do exercício da função pública pelo agente. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado? Totalmente certo, isso mesmo. Olha aí, questão 9. As regras que vedam, olha aí, vedam a prática de atos de improbidade administrativa incidem apenas sobre servidores públicos. Brincadeira, até vontade de rir nessa questão, né, meu guerreiro e minha guerreira? Olha aí, ano 2020, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, questão 10. O dolo, olha aí, está dizendo que o dolo é elemento necessário para que o agente responda pela prática de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente certíssimo, meu guerreiro e minha guerreira. Porque sabemos que enriquecimento ilícito é dolo. Isso mesmo, atos que atentam contra os princípios da administração pública é dolo, mas o prejuízo ao erário pode ser dolo ou culpa, meu guerreiro e minha guerreira. Linda questão. Questão 11, olha aí, constitui ato de improbidade administrativa permitir a realização de despesa não prevista em regulamento. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, totalmente certíssima a questão. Questão 12, olha aí, é uma historinha, vamos lá. Olha aí, a questão 12, ano 2019 agora, meu guerreiro e minha guerreira. Em janeiro de 2018, o Ministério Público de um Estado da União começou a apurar possíveis irregularidades referentes a contratos com empresas de transporte urbano no âmbito de determinada prefeitura municipal daquele estado. Para realizar as diligências, o órgão ministerial requisitou informações à referida prefeitura por meio de ofícios que foram encaminhados ao então secretário municipal de urbanismo, senhor José Silva. Ao todo, olha aí, ao todo foram expedidos pelo PACT, isso o Ministério Público, no período de 10 meses, entre janeiro de 2018 a outubro de 2018, 8 ofícios que não estiveram resposta do mencionado secretário. Olha aí, PACT é parquete, o PACT. Posteriormente, o senhor José Silva fez consultas à Procuradoria-Geral do município, citado acerca dos possíveis desdobramentos da sua omissão à luz dos dispositivos da Lei 8429 de 92. Olha aí,
Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, julgue o próximo item. Olha aí, meu guerreiro. Em regra, está dizendo que em regra, de acordo com a Lei 8429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente sobre a instauração de investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade imputada a quem? Ao senhor José Silva. Olha aí, certo ou errado? Brincadeira, totalmente certo a questão. Questão 13, mesma historinha, meu guerreiro. Vamos direto na questão. A conduta omissiva, tá dizendo que a conduta omissiva do senhor José Silva poderá caracterizar ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, mesmo que não seja comprovado o elemento subjetivo do dolo para violar tais princípios. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, questão 13, certo ou errado? Totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Atos contra os princípios da administração pública exige o dolo, meu guerreiro e minha guerreira, assim como enriquecimento ilícito. O único dolo ocupa prejuízo ao erário. Vamos lá. 14, olha aí, mesma historinha, vamos direto na questão. Eventual ação de improbidade administrativa para apurar supostas irregularidades praticadas pelo senhor José Silva concernentes aos contratos com empresas de transporte urbano poderá ser proposta tanto pelo Ministério Público do Estado envolvido, quanto pela pessoa jurídica interessada. E aí, meu guerreiro, certo ou errado? Totalmente certo, não tem nem o que discutir aqui. Questão 15, olha aí, mesma historinha. É isso mesmo, historinha, isso. Vamos lá. Para que a conduta, olha aí, para que a conduta do senhor José Silva seja caracterizada como um ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, é indispensável, tá dizendo que é indispensável que seja demonstrado o dano ao erário ou enriquecimento ilícito desse agente público. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente errado, né, meu guerreiro e minha guerreira? Totalmente errado. Vamos lá. Questão 16. De acordo com o entendimento do STJ, para que seja determinado o possível processamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa supostamente praticado pelo senhor José Silva, em observância ao princípio do indubio pro societate, é suficiente, na defesa do interesse público, a demonstração de indícios razoáveis da prática de ato de improbidade e da autoria. E aí, meu guerreiro, certo ou errado a questão 16? Totalmente certo, não tem nem o que discutir. Olha aí, questão 17. Ano 2019, isso mesmo. A ação principal relativa a procedimento administrativo que apure a prática de ato de improbidade terá o rito ordinário, olha aí, e será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro do prazo de 60 dias, no caso de efetivação de medida cautelar. Totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Só ir lá na lei que você vai ver que está totalmente errado. Confere lá a lei no canal Robson Concursos. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, questão 18. Servidor público que receber quantia em dinheiro para deixar de tomar providências a que seria obrigado em razão do cargo que ocupa, estará sujeito, entre outras sanções, à suspensão dos seus direitos políticos por um período de 8 a 10 anos. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão 18? Então, questão 18, totalmente certo, meu guerreiro e minha guerreira, totalmente certo a questão 18. Questão 19. Na ação de improbidade administrativa, é possível a formação de litisconsórcio entre agente público e particular que tenha sido beneficiado do ato improbo, hipótese em que o mesmo regime prescricional será aplicado para ambos. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão 19? Totalmente certo, questão linda. Vamos agora à questão 20, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo, questão 20. Olha aí.
Questão 20, olha aí, questão 20, ano 2019. O prefeito de um município, agindo dolosamente, deixou de prestar as contas devidas em relação aos recursos financeiros que havia recebido em virtude de convênio firmado com o governo do estado. A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte, considerando que dispõe a Lei 8.429 de 92. A ação principal de improbidade administrativa pode ser ajuizada pelo Ministério Público, pelo ente federativo prejudicado ou por terceiro interessado. E aí, meu guerreiro e guerreira, certo ou errado a questão 20? Totalmente errada a questão 20. Questão 21, ano 2019, olha aí. O prefeito de um município, agindo dolosamente, deixou de prestar as contas devidas em relação aos recursos financeiros que havia recebido em virtude de convênio firmado com o governo do estado. A partir dessa situação hipotética, julgo o item seguinte, considerando que dispõe a Lei 8.429/92. Em virtude da gravidade de sua conduta, o prefeito está sujeito às sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 a 10 anos, perda de eventuais valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio. E aí, meu guerreiro, certo ou errado? Totalmente errado. Confere no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. 22, questão 22, isso mesmo. Quando agiu com dolo, ao deixar de prestar as contas, o prefeito praticou ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da administração pública? Totalmente certo. Questão 23. Na ação de improbidade administrativa é possível a formação de litisconsórcio entre agente público e particular que tenha sido beneficiado do ato improbo, hipótese em que o mesmo regime prescricional será aplicado para ambos. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado? Não tem nem o que discutir, totalmente certo. 24. A ação principal de improbidade administrativa pode ser ajuizada pelo Ministério Público, pelo ente federativo prejudicado ou por terceiro interessado. Brincadeira. Questão 24, totalmente errado. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. 24 errado. 25. Em virtude da gravidade de sua conduta, o prefeito está sujeito às sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 a 10 anos, perda de eventuais valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio. 25, e aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado a questão 25? Totalmente errado. Confere, artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, tem que estar na sua mente decorado. Olha aí, meu guerreiro, 26 agora, quando agiu com dolo, olha aí, ao deixar de prestar as contas, o prefeito praticou ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da administração pública. Certo ou errado a questão? Totalmente certo. 27. De acordo com o STF, são imprescritíveis as ações de ressarcimento e danos ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa. É linda a questão, certíssima. É tão linda que eu vou ler de novo. De acordo com o STF, são imprescritíveis as ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa. Totalmente certo. 28. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário referentes a práticas de ato doloso ou culposo, olha aí, culposo, totalmente errado, tipificados como de improbidade administrativa, questão errada. STF é doloso, não culposo. 29, a questão, meu guerreiro, olha aí, o desrespeito ao princípio da moralidade pode ensejar, em certa medida, sanção legal, mas não configura ato de improbidade administrativa. Brincadeira, totalmente errado. Questão 30. A ação principal relativa a procedimento administrativo que apure a prática de ato de improbidade terá o rito ordinário e será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro do prazo de 60 dias, no caso de efetivação de medida cautelar. 60 dias não, brincadeira, né, meu guerreiro, minha guerreira? Totalmente errado, confere lá na lei para fixar na mente. Questão 31, olha aí, servidor público que receber quantia em dinheiro para deixar de tornar providência que seria obrigado em razão do cargo que ocupa, estará sujeito, entre outras sanções, à suspensão dos seus direitos políticos por um período de
8 a 10 anos. E aí, totalmente certo a questão, confere lá no artigo 12. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, 32. Para a caracterização de ato de improbidade que cause dano ao erário, basta com relação ao elemento subjetivo que seja constatado culpa do agente com dever legal de evitar tal prejuízo. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, dano ao erário, dolo ou culpa, certo ou errado a questão? Totalmente certo, isso mesmo. Enriquecimento ilícito, dolo. Atentamento contra os princípios da administração pública, dolo. Agora o dano ao erário, dolo ou culpa, totalmente certo a questão. 33, vamos lá, direto aqui. De acordo com o entendimento do STJ, para que seja determinado o possível processamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa supostamente praticado pelo senhor José Silva, que é o historinha aqui, meu guerreiro, você pode ler a historinha, em observância ao princípio do indubio pro societate, é suficiente na defesa do interesse público a demonstração de indícios razoáveis da prática de atos de improbidade e da autoria. 33, totalmente certíssima a questão. Vamos lá, 34, isso mesmo. Em eventual ação de improbidade administrativa para apurar supostas irregularidades praticadas pelo senhor José Silva, olha aí, concernentes a contratos com empresas de transporte urbano, poderá ser proposta tanto pelo Ministério Público do Estado envolvido, quanto pela pessoa jurídica interessada. 34, meu guerreiro, certíssima. 35, olha aí, historinha de novo, vamos lá direto na questão. A conduta omissiva do senhor José Silva poderá caracterizar ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, mesmo que não seja comprovado elemento subjetivo do dolo para violar tais princípios. Brincadeira aí, meu guerreiro, minha guerreira. Falou em violação dos princípios da administração pública, é o dolo. Enriquecimento ilícito, dolo. Agora o dano ao erário, dolo ou culpa, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos lá, 36, isso mesmo, 36, rápido aqui com Robson Concursos. Em regra, de acordo com a Lei 8429/92, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente à instauração de investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade imputado ao senhor José. E aí, certo ou errado a questão? Totalmente certo. 37. Para que a conduta do senhor José Silva seja caracterizada como um ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, é indispensável que seja demonstrado dano, olha aí, ao erário ou o enriquecimento ilícito desse agente público. E aí, meu guerreiro? É brincadeira essa questão, totalmente errada a questão. 38. Vamos lá, terceiro, não enquadrado ou não equiparado à definição de agente público que obtiver vantagem decorrente de ato improbo será responsabilizado culposamente, ainda que tenha agido de boa fé e sem ciência da origem ilícita do proveito ao ferido. E aí, meu guerreiro? Brincadeira essa questão, totalmente errado. 39, olha aí. O agente público, está dizendo aqui, o agente público que negar publicidade de atos administrativos oficiais comete ato improbo que atenta contra os princípios da administração pública. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, 39, certo ou errado? Totalmente certo, meu guerreiro. Decore lá os atos que atentam com os princípios da administração pública. A princípio exige o dolo, meu guerreiro, é pequeno, despencam nas provas. 40. Comete ato de improbidade administrativa o agente público que, em razão do exercício de sua função, é beneficiado com a aquisição de imóvel cujo valor seja desproporcionalmente superior à evolução de sua renda ou patrimônio. E aí, certo ou errado, meu guerreiro, minha guerreira? Totalmente certo, meu guerreiro. Confere lá, porque despencam na prova os atos de improbidade administrativa. Isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 41, ano 2019. Acerca da responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, julgo o item a seguir à luz da Lei número 8429 de 92. Os sucessores de agente público falecido que, em vida, praticou ato de improbidade administrativa que importou lesão ao patrimônio público terão obrigação de ressarcir o dano apurado até o limite do valor da herança. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado?
totalmente certíssima a questão. Isso mesmo. 42. Para ser imputado como um ato de improbidade administrativa praticado contra associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e de interesse coletivo, a referida entidade deve ter sido subsidiada pelo erário em montante não inferior a 50% da sua receita anual. E aí, meu guerreiro, certo ou errado? Brincadeira, totalmente errado. É só conferir lá na lei, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, 43. A sociedade de economia mista em que a União detenha mais de 50% das cotas será considerada sujeito ativo de improbidade administrativa, caso um de seus dirigentes cometa conduta dolosa que cause prejuízo ao erário. Totalmente certo a questão, meu guerreiro. 44. Estudante maior de 21 anos de idade que estagia sem remuneração em empresa pública estadual estará sujeito a responder por ato de improbidade administrativa, caso se utilize de sua condição de estagiário para auferir, olha aí, vantagem econômica indevida. E aí, meu guerreiro, certo ou errado a questão? Brincadeira, totalmente certo. 45. A publicidade, olha aí, é condição de eficácia dos atos de improbidade administrativa por a inobservância do dever de publicação de atos oficiais, por caracterizar a prática de atos de improbidade administrativa. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, linda questão, totalmente certo, não tem nem o que discutir. Questão 46, isso mesmo, 46. Vamos lá, direto aqui. O recebimento de vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza constitui ato de improbidade administrativa que importa prejuízo ao erário. E aí, meu guerreiro, certo ou errado a questão? Totalmente errado. Tá vendo que é o decoreba da lei? Você tem que decorar, meu guerreiro e minha guerreira, artigo 9, 10, 10A, 11, artigo 12, fundamental para a sua prova, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, artigo 40, aliás, questão 47, brincadeira. Não é permitida a utilização de prova emprestada do processo penal nas ações de improbidade administrativa? Brincadeira, meu guerreiro. É brincadeira, pode sim. Questão 48. O ato de improbidade administrativa, isso aqui, é considerando o entendimento do STJ, viu? O ato de improbidade administrativa, violador do princípio da moralidade, não, está dizendo que não requer demonstração específica de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, exigindo apenas a demonstração do dolo genérico. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, questão 48, certo ou errado? Totalmente certo, meu guerreiro. Tão linda que eu vou ler de novo. O ato de improbidade administrativa, entendimento do STJ, violador do princípio da moralidade, não requer a demonstração específica de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, exigindo-se apenas a demonstração do dolo genérico. Linda questão. 49, olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, tem historinha aqui, ó. José, servidor público federal estável, praticou no ano 2017 ato de improbidade administrativa no exercício das atribuições de seu cargo, tendo causado prejuízo ao erário. Por isso, ele respondeu a processo administrativo disciplinar, no qual teve assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ao final do processo, José foi demitido e condenado ao ressarcimento integral do dano causado nos termos da lei. Vamos lá. Nessa situação hipotética, de acordo com os dispositivos do regime jurídico de servidores públicos civis da União e da Lei 84/2992 e os princípios e normas de ética do servidor público, em razão de sua conduta, José atentou contra os princípios da moralidade e da legalidade, além de não ter cumprido seu dever fundamental de, como servidor público, ser probo, reto, leal e justo. E aí, meu guerreiro, questão 49, linda, totalmente certíssima. 50, olha aí. José não, está dizendo aqui que José não poderá ser responsabilizado pelo ato de improbidade administrativa que praticou nas esferas civil, penal, uma vez que já foi apenado administrativamente. São independentes das esferas, meu guerreiro, e são cumulativas. Isso mesmo, pode ser acumuladas.
Então, questão aqui, 50, totalmente errado, não tem nem o que discutir. 51, meu guerreiro. O ato de improbidade praticado por José teve natureza dolosa, uma vez que não se admite conduta culposa para a configuração de ato administrativo que gere prejuízo ao erário. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Totalmente errado. Ou seja, enriquecimento ilícito, dolo. Atos que atentem contra os princípios da administração pública, dolo. E aqui, prejuízo ao erário, dolo ocupa. Não tem como errar, meu guerreiro. Vamos lá. 52. Depois de ajuizada a ação de improbidade administrativa, se o juiz tiver verificado que o processo está em ordem, será determinada a notificação do requerido para apresentar manifestação por escrito. E aí, 52. Certo ou errado a questão? Totalmente certo, né, meu guerreiro e minha guerreira? 53. Olha aí, tem aqui a historinha. Vamos lá. Pelo fato de 4 de seus motoristas terem desrespeitado regras de acessibilidade, o responsável pela referida concessionária de serviço público poderá responder por ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública. Totalmente certo, meu guerreiro e minha guerreira. Decore lá. Os atos que atentam contra os princípios da administração pública são pequenos e despencam nas provas. 54. Tem a historinha, vamos lá na questão. De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, eventual punição dos agentes de polícia no âmbito administrativo não impedirá a aplicação a eles das penas previstas na lei de improbidade administrativa. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, questão 54, totalmente certo, não tem nem o que discutir, meu guerreiro e minha guerreira. 55. A prisão ilegal do suspeito por caracterizar ato praticado contra particular não configurou a prática de ato improbo, que é aquele praticado em prejuízo da administração pública. E aí, 55, certo ou errado? Totalmente errado. 56, tem historinha aqui, meu guerreiro e minha guerreira, vamos direto na questão. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, havendo indícios da prática de ato de improbidade, é cabível o deferimento de medida cautelar de indisponibilidade de bens, sendo presumido o requisito do periculo in mora. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, questão aqui 56, certo ou errado? Tem um textozinho aqui, você pode ler, mas somente na questão aqui você já marcaria direto, você bisurado a lei, na lei de improbidade administrativa. 57, olha aí, o trabalhador contratado pela OS, Organização Social, está sujeito às penalidades da lei de improbidade administrativa e poderá configurar como único demandado em ação de improbidade. E aí, certo ou errado? Brincadeira, totalmente errada, guerreira. 58. De acordo com a lei 8429, julga o próximo item relativo à improbidade administrativa. O gestor público que deixar de cumprir, olha aí, culposamente, exigência de requisitos de acessibilidade previsto na legislação, responderá por ato de improbidade administrativa por ofender princípios da administração pública. Brincadeira, essa questão é linda, meu guerreiro e minha guerreira. A questão para mostrar a você que você tem que decorar quais são as modalidades que ofendem os princípios da administração pública pelo ato de improbidade administrativa. Os incisos são poucos, vão lá, decore que você nunca mais vai errar essa questão, meu guerreiro e minha guerreira. Então, 58, totalmente errado. 59, olha aí, a nossa 59 questão. O agente público que contribuir para a aquisição pela administração pública de bem por preço superior ao de mercado responderá por ato de improbidade administrativa, ainda que haja culposamente. E aí, certo ou errado essa questão? Totalmente certíssima, meu guerreiro e minha guerreira. Ou seja, enriquecimento ilícito, dolo. Isso mesmo, dolo, meu guerreiro. Prejuízo ao erário, dolo culpa. Atos que atentam contra os princípios da administração pública, dolo, meu guerreiro e minha guerreira. Então não tem como errar mais esse tipo de questão. Questão 60, olha aí. De acordo com a lei 8429/92, julga o próximo item relativo à improbidade administrativa. De acordo com a lei em questão, o agente público está dizendo que o agente público é utilizar em serviço particular o trabalho de servidores públicos, cometerá ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado? Totalmente errado, porque não é prejuízo ao erário, é enriquecimento ilegal. Isso mesmo, meu guerreiro. Ele vai se enriquecer, meu guerreiro, devido de utilizar
servidores públicos para casos particulares. Então não é prejuízo ao erário, é enriquecimento ilícito. Então totalmente errado essa questão, linda questão. Decore o artigo 9, 10, 10A, o 11, o artigo 12. Despencam na prova, meu guerreiro e minha guerreira. Fosse honra. Questão 61, ano 2018. De acordo com a lei número 8429/92, julgo o próximo item relativo à improbidade administrativa. Situação hipotética. Sávio, profissional liberal, induziu Jorge, servidor público, a cometer ato de improbidade administrativa, mas não concorreu para tal prática e não se beneficiou dela. Assertiva: Jorge poderá ser responsabilizado pelo ato improbo, mas Sávio estará isento de punição por não ter sido beneficiado com a conduta de Jorge. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado essa questão? Brincadeira, totalmente errado. 62, olha aí, situação hipotética. Lucas, agora é Lucas, no exercício de determinada função pública, cometeu ato de improbidade administrativa, que lhe ensejou enriquecimento ilícito. Todavia, em uma viagem a serviço, ele faleceu, tendo deixado um filho, Paulo, seu único herdeiro. Assertiva: Paulo, sucessor de Lucas, estará sujeito às sanções previstas na lei em apreço, até o limite do valor da herança. Linda questão, totalmente certo, meu guerreiro e minha guerreira, nossa questão 62. 63. Pessoa, olha aí, pessoa que investida em função pública não receba remuneração, estará isenta de responder por ato de improbidade administrativa. É brincadeira essa questão, é errado, meu guerreiro e minha guerreira. 64, olha aí, questão 64, tem historinha aqui, José, servidor de um órgão público. Vamos aqui, meu guerreiro e minha guerreira. Eventual ação para apurar ato de improbidade administrativa deverá, dizendo que é um dever, ter a participação obrigatória do Ministério Público, como parte ou como fiscal da lei, sob pena de nulidade. Aí, certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? Nossa questão 64, linda questão, totalmente certo. Isso mesmo, participação do MP, meu guerreiro e minha guerreira. 65, olha aí. Ao ter facilitado e concorrido isso, facilitou e concorreu para a incorporação ao patrimônio particular de Cristina de bens de acervo patrimonial do órgão público, José praticou ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, devendo ser penalizado na forma da lei, independentemente da comprovação de dolo. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? 65, totalmente certo, porque prejuízo erário, dolo, culpa, enriquecimento ilícito e atos que atentam contra os princípios da administração pública exige dolo. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, segundo o STJ, dolo genérico, pode ser o dolo genérico, isso mesmo. Somente José, por ser agente público, estará sujeito às penalidades relativas aos atos de improbidade administrativa prevista na lei em questão, enquanto Cristina, por não ter vínculo com o serviço público, não estará sujeita a essa lei, devendo ser responsabilizada somente na esfera criminal. Brincadeira, questão totalmente errada, meu guerreiro, minha guerreira. 67, olha aí. A lei em apreço, isso mesmo, 8429/92, essa aqui, visa coibir o enriquecimento ilícito de agentes públicos no exercício do cargo público e, portanto, suas sanções recairão exclusivamente, você já sublinha aqui o exclusivamente, meu guerreiro e minha guerreira, contra servidor efetivo que praticar ato de improbidade. Totalmente errada a questão. 68, olha aí, com relação ao que dispõe a lei 8429/92, que trata das sanções aplicáveis aos agentes públicos que praticarem atos de improbidade administrativa, julgue o item seguinte: em caso de lesão ao patrimônio público, isso mesmo, deverá haver o ressarcimento integral do dano. E aí, meu guerreiro, tem nem o que discutir, totalmente certa a questão. 69, olha aí, a recusa do servidor público em apresentar declaração anual dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado acarretar-lhe-á, olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, mesóclise,
tem a próclise, ênclise, essa aqui é mesóclise. A penalidade de suspensão, que somente será convertida em demissão caso a falta documental não seja resolvida dentro do prazo legalmente estipulado. E aí, meu guerreiro, minha guerreira? E aí, meu guerreiro, minha guerreira? Certo ou errado? Brincadeira, totalmente errado. 70, olha aí, questão 70, tem historinha aqui, situação hipotética em uma ação de improbidade administrativa com pedido cumulado de ressarcimento ao erário, foi decretada a indisponibilidade dos bens. Por ocasião da sentença, o juiz reconheceu a prescrição, olha, prescrição da pretensão de impor sanções decorrentes dos atos de improbidade. Assertiva. Nessa situação, a medida de indisponibilidade dos bens deverá ser revogada. Brincadeira, meu guerreiro, minha guerreira, totalmente errado. 71. Embora não haja litisconsórcio passivo necessário, olha aí, entre agente público e os terceiros beneficiados com um ato improbo, é inviável que a ação civil por improbidade seja proposta exclusivamente contra os particulares, sem comitante presença do agente público no polo passivo da demanda. E aí, meu guerreiro, minha guerreira? Aqui não é obrigado você saber o que é litisconsórcio passivo necessário, comitante presença do agente público no polo passivo da demanda. É só ir lá na lei, no canal Robson Concurso, que você vai ver que a questão está totalmente certo, meu guerreiro e minha guerreira, porque cabe sim litisconsórcio, meu guerreiro e minha guerreira. 72. Constatado indício de ato improbo, fica autorizado o recebimento fundamentado da petição inicial, devendo prevalecer no juízo preliminar o princípio do indúbio pro societate e cabendo contra a decisão que receber a petição inicial o agravo de instrumento. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente certo a questão, isso mesmo, é jurisprudência aqui do STJ, meu guerreiro e minha guerreira. 73, olha aí, questão 73, tem aqui a historinha, vamos aqui. A responsabilidade de João é objetiva, independentemente da demonstração de culpa ou dolo. Vamos ver, João, servidor público responsável pelo setor financeiro de uma autarquia federal, sem observar as formalidades legais necessárias, facilitou, olha aí, a incorporação ao patrimônio particular de entidade privada sem fins lucrativos, de valores a elas repassados mediante a celebração de parcerias. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, a responsabilidade de João é objetiva, independentemente da demonstração de culpa ou dolo? Nossa questão 73 está totalmente errada, meu guerreiro e minha guerreira. 74, olha aí. João poderá ser condenado no âmbito judicial ao ressarcimento integral do dano, à suspensão de seus direitos políticos e ao pagamento de multa. Brincadeira, totalmente certo a questão. 75, olha aí. João poderá ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade administrativa, causador de prejuízo ao erário. E aí, meu guerreiro, 75, certo ou errado? Totalmente certo a questão, meu guerreiro e minha guerreira. 76. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a decretação cautelar da indisponibilidade de bens de um agente público réu em ação de improbidade administrativa independe da comprovação do perículo in mora. E aí? 76. Superior Tribunal de Justiça, certo ou errado? Linda questão, totalmente certo. 77. Olha aí, meu guerreiro. Considerando o entendimento do STJ acerca da improbidade administrativa, julgo o subsequente. Não é permitido, está dizendo que não é permitida a utilização de prova emprestada do processo penal nas ações de improbidade administrativa. O não aqui você já circula, né, meu guerreiro, minha guerreira? Questão totalmente errada, porque pode sim. 78, olha aí, considerando o entendimento do STJ acerca da improbidade administrativa, julgue o item subsequente. O ato de improbidade administrativa, violador de quê? Do princípio da moralidade. Não, você já sublinha aqui o não ou circula. Requer demonstração específica de dano ao erário ou enriquecimento ilícito, exigindo-se apenas a demonstração do dolo genérico. Linda questão 2018, meu guerreiro e minha guerreira.
totalmente certo, meu guerreiro e minha guerreira. Tão linda que eu vou ler de novo. Isso mesmo, um ato de improbidade administrativa, violador do princípio da moralidade, não requer demonstração específica de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, exigindo apenas a demonstração do dolo genérico totalmente certo, segundo o entendimento do STJ. 79, olha aí, questão 79, o servidor público, isso mesmo, que revelar a particular determinado fato sigiloso de que tenha ciência em razão das atribuições, isso mesmo, praticará ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da administração pública. Aí, meu guerreiro, 79, totalmente certo, meu guerreiro. Servidor público revelar a particular determinado fato sigiloso de que tenha ciência em razão das atribuições, praticará ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da administração pública. Questão 80, meu guerreiro e minha guerreira. Estamos chegando ao final das nossas 100 questões da lei de improbidade administrativa. Um secretário estadual contratou sem licitação e com preço muito inferior ao praticado no mercado a empresa de seu irmão para a manutenção de computadores alocados em um departamento da secretaria. Nesse caso, para ser configurado ato de improbidade, não é necessária a existência de lesão ao patrimônio público. E aí 80, certo ou errado? Totalmente certíssimo a questão, meu guerreiro e minha guerreira. Força e honra! Questão 81, ano 2019, olha aqui. Tendo como referência a jurisprudência dos tribunais superiores. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, STJ, caso uma ação de improbidade administrativa seja julgada improcedente, a respectiva sentença está dizendo que deverá sujeitar-se à remessa necessária. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, totalmente certo a questão, isso mesmo. 82, o servidor público que atrasa a realização de ato que deveria promover de ofício, está dizendo aqui que não atenta contra os princípios da administração pública, ao contrário do que ocorre com aqueles que deixam de praticar o referido ato. Brincadeira, totalmente errada essa questão, meu guerreiro. Olha aí, 83. As sanções aplicáveis nos casos de enriquecimento ilícito são cabíveis apenas, olha, você já sublinha apenas, para agentes públicos, excluindo-se a possibilidade de responsabilização administrativa de pessoa que não exerça mandato, cargo, emprego ou função administrativa. Brincadeira, meu guerreiro, totalmente errado. 84. O agente público competente que deixar de proporcionar condições de acessibilidade a servidor público cego, deixando sem condições de realizar sua função pública, atentará, olha aí, contra o princípio da legalidade, constituindo tal conduta ato de improbidade administrativa, sem prejuízo das demais responsabilidades. E meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Totalmente certíssimo, meu guerreiro e minha guerreira. 85, olha aí o 85, o agente público que aceitar emprego para assessorar pessoa física que possa ser favorecida pelas atribuições da função pública, desse agente está dizendo que não praticará ato de improbidade administrativa. Brincadeira, né? Contanto que no exercício de suas funções prime pelo princípio da impessoalidade, não permitindo sua relação empregatícia influência em sua função pública. Meu guerreiro e minha guerreira, totalmente errado essa questão. 86. A ideia de probidade administrativa equivale à de moralidade, na medida em que ambas, olha aí, se relacionam à honestidade na administração pública, sendo por isso exigidas do agente público a observância dos princípios éticos e da consciência dos valores morais. E aí, certo ou errado a questão 86, brincadeira, totalmente certo a questão. De acordo com os conceitos, valores e princípios éticos e morais, bem como as disposições da Lei 8429/92, julgo o item a seguir. Vamos lá. O agente público que facilitar a incorporação de verba integrante do acervo patrimonial da União ao patrimônio de pessoa física, ainda que haja de boa fé e sem dolo ou culpa,
praticará ato de improbidade administrativa submetendo as sanções previstas em lei? E aí, meu guerreiro, 87, certo ou errado? Totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo, tá dizendo aqui, de boa fé, sem dolo ou culpa. Totalmente errado. Olha aí, 88, a historinha. Valdemar, empresário do setor frigoríficos, emprega estratégias como a utilização de produtos químicos. Você pode dar uma pausa aqui e tentar ler o textozinho. Vamos aqui. Valdemar cometeu crime de corrupção ativa, mas como não é servidor público, a ele não se aplica a lei 8429, aí, meu guerreiro, minha guerreira, totalmente errado. Por quê? Porque Valdemar é um empresário do setor frigorífico, empresa de estratégias com utilização de produtos químicos para disfarçar o estado de putrefação de carnes que vende fora do prazo de validade. Ele garante uma mesada a Odair, empregado de agências reguladoras do setor encarregado de elaborar os registros de fiscalização em troca do serviço visado. Então, meu guerreiro e minha guerreira, totalmente errado essa questão. Pode dar uma pausa e terminar a historinha, não precisa nem ler aqui, porque Aldair é empregado de agência reguladora do setor empregado de elaborar de registro de fiscalização. Questão 89, olha aí, a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa é hipótese que resulta perda dos direitos políticos. Totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Não é perda, é suspensão dos direitos políticos, meu guerreiro e minha guerreira. Como também não existe a cassação dos direitos políticos. Aqui na lei de improbidade administrativa é suspensão dos direitos políticos. Olha aí, caiu para agente de inteligência da ABIN, fosse honra. Questão 90, meu guerreiro e minha guerreira. Cometerá ato de improbidade administrativa violando o dever da imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições, o servidor público que, em consequência de desafeição com determinado cidadão, negar publicidade de um ato oficial. E aí? Questão 90, brincadeira, totalmente certo. A questão 91. Se um agente público regularmente processado e condenado por ter causado lesão ao patrimônio público vier a falecer antes de submeter essas penalidades que lhe tiverem sido impostas, estas não, você já circula não, poderão afetar os seus sucessores, tampouco atingir a herança. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, totalmente o quê? Totalmente errado essa questão, isso mesmo. Questão 91, totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Tá dizendo que não poderão afetar. Brincadeira, por isso você já sublinha aqui o não, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 92, olha aí. O agente público que revelar para a pessoa de sua confiança fato de que tem ciência em razão de suas atribuições e sobre o qual deveria manter segredo, cometerá conduta antiética, não se configurando, nesse caso, ato de improbidade administrativa. E aí, certo ou errado essa questão? Totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, ainda colocou aqui antiética para enrolar você e depois colocou um não aqui. Brincadeira, né, guerreira? Olha aí. 93. Além dos servidores públicos, são considerados sujeitos ativos de atos de improbidade administrativa os notários e registradores, que podem sofrer as penalidades previstas na lei em apreço. E aí, certo ou errado? Totalmente certo, correndo pro abraço. 94, isso mesmo, rápido. É imprescindível, meu guerreiro e minha guerreira, a ocorrência de dolo para a tipificação como ato de improbidade administrativa da conduta de agente público que cause prejuízo ao erário. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, 94, certo ou errado? Totalmente certo, porque está dizendo aqui, é imprescindível, ou seja, é necessário. Se ele trocasse aqui o imprescindível por prescindível, a questão estava certa, porque é prescindível, é desnecessário, mas como ele colocou, é imprescindível, ou seja, é necessário a ocorrência de dolo para a tipificação como um ato de improbidade administrativa da conduta de agente público que cause prejuízo ao erário. Não, prejuízo ao erário pode ser dolo ou culpa. Agora, enriquecimento ilícito e atos que atentam contra os princípios da administração pública é o dolo. Mas prejuízo ao erário pode ser dolo ou culpa. Ele diz isso que é necessário, ou seja, ocorrência de dolo. Então, totalmente errado a questão. 95. Os atos de improbidade administrativa atingem apenas entidades integrantes do Poder Executivo. Brincadeira essa questão errada. 96. A pretensão estatal de ressarcimento erário
em fase de agente que tenha enriquecido ilicitamente no exercício de suas funções, prescreverá em 5 anos. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Confere lá no finalzinho da lei as formas lá de prescrição, que jamais você vai errar esse tipo de questão. 97, olha aí. Cometerá ato de improbidade administrativa, violando o dever da imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições, o servidor público que, em consequência de desafeição com determinado cidadão, negar publicidade de um ato oficial. E aí, meu guerreiro, certo ou errado? Totalmente certo. Olha aí, questão 97, temos 2017, ABIN, olha aí. Questão 98, 2017 agora, meu guerreiro e minha guerreira. Em razão da abrangência protetiva da lei de improbidade administrativa, as ações principais para apuração de atos de improbidade administrativa podem ser propostas pro brasileiro nato ou naturalizado pelo Ministério Público e pela pessoa jurídica interessada. E aí, meu guerreiro, certo ou errado? Totalmente certíssima a questão. Questão 97, penúltima questão da nossa lei de improbidade administrativa, meu guerreiro e minha guerreira, em 2017, olha aí. A respeito do mandado de segurança e da ação popular, da ação civil pública e da ação de improbidade administrativa, julgue o item a seguir. Na ação de improbidade administrativa, caso o réu seja primário, o Ministério Público poderá, aí você já sublinha, poderá propor transação, desde que o ato praticado não, você já sublinha aqui, tenha sido lesivo ao patrimônio público e não tenha importado enriquecimento ilícito. E aí, certo ou errado essa questão? Totalmente errado. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, nossa 100 questão, nossa última questão das 100 questões da lei de improbidade administrativa, ano 2017. Vimos o ano 2020, 2019, 2018 e 2017. 100 questões, não erra mais nunca questões de lei de improbidade administrativa, lei 84/2992. Olha aí, meu guerreiro, o oficial de justiça que receba dinheiro de advogado para dar cumprimento preferencial a uma determinação judicial em detrimento de outras terá praticado, conforme a lei de improbidade administrativa, ato de improbidade que importa o quê? Enriquecimento ilícito. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente certíssima a questão, meu guerreiro e minha guerreira. Meus parabéns, nobres guerreiros e guerreiras. Chegamos ao final das nossas 100 questões da lei de improbidade administrativa. Deus é bom e ama você. Espero que tenha gostado, que essas 100 questões sirvam para você assimilar o conhecimento, treinar e no dia da sua prova acertar a questão e garantir a tão sonhada aprovação. Aqui está minhas redes sociais, Robson Concursos, meu canal no YouTube. Vai logo se inscrevendo, deixando seu joinha e compartilhando com todos para alcançar principalmente as vidas que precisam, meu guerreiro e minha guerreira. Aqui está o meu Instagram, Robson Concursos, e meu Facebook, Robson Concursos RDM. Fique com Deus, espero que tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e compartilhar. Porque quanto mais vidas sendo alcançadas, vai ser mais vidas transformadas, principalmente pessoas que não têm condições de comprar um bom curso que proporcione uma igualdade de aprendizado e de competição. Fique com Deus, Deus é bom e ama você, força e honra, vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer!